Abra sua Bíblia. No livro de Juízes, 6, 11 a 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Esse livro, segundo alguns comentaristas, todo o fato que aconteceu nesse livro durou em torno de 350 a 400 anos. Foi um período em que não tinha os reis, e 2 versículos são escritos ali, o último versículo e um lá no capítulo 17, se não me falha a memória, que diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então muitas vezes ali, a pessoa achava que aquilo era correto, então eu vou fazer. Não estou aí preocupado se realmente existe um rei, não existe alguém que esteja coordenando, é o que dá na minha cabeça, o que dá na minha telha. E muitos foram levantados ali como juízes. Em torno de 13 juízes foram levantados nesse período. E meus amados, depois que veio justamente a vitória de Débora e Baraque, 40 anos depois, então se levantou, o povo voltou a adorar outros deuses, e agora levantou-se um homem chamado Gideão, né? E a história dele a gente sabe muito bem, muitas vezes nós entendemos e lemos ele como o camarada que era covarde, alguém que se levantou, né, mas estava fugindo realmente do seu compromisso. E meus queridos, nós percebemos que muitas pessoas passam por situações que não conseguem ver nada bom em si, só veem o negativo. Isso foi o que aconteceu com Gideão. Gideão foi aquele homem que, segundo o relato que nós temos aqui, ele estava justamente em um lugar se escondendo ou escondendo o seu trigo dos midianitas, que ele se juntava aos midianitas para tentar destruir toda a seara do povo de Israel. E meus queridos, ele foi um homem que não acreditou nele mesmo. E você talvez seja essa pessoa que não acredite em você mesmo, mas eu quero dizer que Deus acredita em você. O filme O Conde de Monte Cristo, quem já assistiu, né? O Jim Carrey, ele aparece, ele é o chamado Edmond Dantès, e quando ele estava preso lá naquela masmorra, né? E no momento tentando a fuga, encontra um padre ali que também estava tentando fugir já há muitos anos. E ele entrou num desespero tão grande que ele achava que tinha encontrado o caminho, mas caiu, foi na cela do padre. E o resultado que ele falou: eu não acredito em Deus. Mas aí o padre virou para ele e disse: não importa, ele acredita em você. Muitas vezes nós não acreditamos em Deus, muitas vezes não acreditamos em nós mesmos, mas uma coisa é certa, que Deus se importa, Deus acredita em você. E nós queremos falar nesta noite sobre o valente que não sabia que era valente. Gideão era um valente, Gideão era uma pessoa que Deus estava de olho, Gideão era uma pessoa que Deus se importava. No entanto, ele mesmo não acreditava no seu potencial. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor está de olho em tudo
tudo o que acontece conosco. Versículo 11 diz que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e estava olhando ali para quem? Para Gideão, que estava onde, irmãos? O texto fala que ele estava malhando o trigo no lagar. E, meus amados, nós percebemos que o anjo, ele estava sentado ali olhando. Agora pense bem a sua situação que você está vivendo hoje. E talvez em algum momento você pense assim: eu acho que Deus não olha mais para mim. Eu acho que Deus não se importa comigo. Eu acho que Deus não tem muito interesse, porque parece que tudo está dando errado. Parece que eu joguei pedra na cruz. Há um ditado popular que o pessoal fala dessa forma. Mas o texto fala que no meio de toda aquela tribulação, no meio daquela confusão, lá estava o anjo de olho em Gideão. Eu quero dizer para você, meu querido, não importa a situação tão amarga que você esteja vivendo, não importa qual deserto que você esteja passando, o Senhor, Ele está de olho em você. Ele está nos observando. O anjo, ele estava ali debaixo daquele cavalo, ele estava sentado, ele estava olhando. E, meus queridos, nós percebemos aqui que Gideão estava malhando trigo no lagar. Há de se observar que lagar não era lugar para malhar trigo. O lagar é um lugar o quê? Para pisar as uvas. E o lugar de malhar trigo era outro totalmente diferente, era para estar o quê? Num lugar bem aberto, numa eira. E lá estava Gideão, pegando aquilo que era seu, tentando proteger, guardando ali, estava malhando. Agora pensa a situação, um lugar muito apertado, um lugar, segundo os comentaristas, media entre 2,5 a 1,5 metro. Então ele estava ali num lugar apertado, com o trigo ali, batendo, tinha que malhar, para separar tudo, tirar a palha do trigo, para proteger dos inimigos. Uma lição que nós aprendemos aqui: valorize o que você tem. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem. Deus te deu uma bênção, não deixe o inimigo roubar. Os midianitas estavam querendo destruir, roubar, acabar, mas ele conseguiu colher o trigo, conseguiu colocar no lagar, num lugar separado ali para proteger dos inimigos. Meus queridos, quantas vezes nós desistimos, quantas vezes nós paramos a bênção que Deus nos concede e nós deixamos porque acontece uma pressão ou outra e nós queremos abandonar e saímos perdendo a bênção que Deus nos deu. Aí nós falamos: a culpa foi do diabo, começamos a culpar todos, menos a nós. Preste atenção. Quantas vezes dentro da sua família você deixou de proteger e por alguma situação você deixou passar e sua família, você perdeu aquela bênção dentro da sua casa, no seu casamento, deixou de perder a bênção de Deus na sua empresa, por coisas simples, o inimigo veio, tentou roubar e você não protegeu. Seja você aquele valente que protege a bênção que Deus já te concedeu. Se Deus te deu uma bênção, segure, porque esta bênção é sua. Satanás, ele só vai interferir nas suas coisas se você abrir porta, se você permitir que ele venha agir. E, meus amados, nós precisamos atentar para isso. Segunda coisa é que o Senhor nos fala da forma como Ele nos vê. Deus não olha para você como olha o homem. Quando estava ali agora Samuel, foi enviado para a casa de Jessé para escolher o rei de Israel. Lá estava. Passaram os filhos malhados, né? Bombados, passando ali, certamente uma aparência muito boa. E foi passando. E Samuel, né? Esse tem jeito de rei. Esse tem cara de rei. Esse tem uma forma de rei, mas não é aquilo que é aparente. E, meus amados, diz o versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez você olhe para você e não veja tantos valores como você imagina. Você olha para você e vê só: olha, eu não consigo, eu não posso, olha, não vai dar certo. Todo mundo faz, poxa vida, fulano faz. Nossa, eu queria tanto pregar como fulano, eu queria tanto cantar ou tocar como fulano. Lembre-se,
Não é você ser o que o outro é você ser quem você é, colocando-se na presença de Deus. É você deixar que Deus te use naquilo que você pode fazer, que você foi chamado, que você é capaz de fazer. E muitas vezes você tem tanto potencial e você fica olhando para o potencial do outro. Para de ficar olhando para o potencial do outro. Para de ficar com aquela inveja branca, inveja santa, né? Poxa, eu queria tanto fazer assim. Alguém falou, eu queria tanto, Senhor, ser como Moisés. E aí Deus falou com ele, você tem coragem de matar um homem? Não, Senhor. Então seja você mesmo, vou te usar como você é. Moisés estava lá, matou um homem. Então seja você nas mãos do Senhor. Queridos, aqui estava Gideão naquela situação, vivendo um momento difícil. E Deus estava olhando para ele dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Quantas vezes, por causa de alguma situação dentro da sua casa, você pai ou você mãe, você se sente totalmente aquela pessoa assim, as minhas forças se esvaíram, eu não sei mais o que fazer. Talvez no seu casamento, você mulher, você esposo, você não sabe. Talvez você na sua empresa se encontre com uma pessoa que não vai ter situação. Parece que você não olha, não vê o final do túnel. Estava acompanhando o irmão e numa certa situação e orando, ele chega para mim, pastor, eu acho que eu me dei mal em tudo isso aí, irmão. Deus está no controle. Deus está no negócio, tenha calma. Deus vai conduzir. E passaram-se 2 dias, aquilo que ele achava tinha sido uma decisão que ele tinha tomado errada e foi contra ele, virou tudo ao contrário. Aí nós oramos dentro do carro, meu irmão, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele está no controle. Deus mudou tudo. Aquilo que ele estava esperando, o Senhor o conduziu, o Senhor o direcionou. O nosso problema é justamente quando nós estamos na situação difícil, nós olhamos para o deserto, olhamos para a areia, olhamos para as pedras, olhamos para o calor, olhamos para a solidão, olhamos para a sede e esquecemos de olhar para o Deus que está acima de tudo e que pode nos conduzir. Meus amados, o Senhor disse, o Senhor é contigo. O anjo falando ali, o Senhor é contigo, homem valente. Nós somos chamados, queridos, pela graça. E aquele que é chamado pela graça é justamente a forma como Deus escolhe. Deuteronômio, capítulo 7, veja o que está escrito, 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio de todos os povos sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer outro, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Versículo 14, então o Senhor se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te mandei eu? O Senhor falou aqui com Israel e falou também com Gideão, olha, eu te enviei, eu te chamei, você está vivendo achando que não consegue, mas eu te escolhi. Engraçado que Paulo, no capítulo 15, versículo 9, diz que o Senhor o colocou, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você hoje pertence ao Senhor, você hoje serve ao Senhor, você está aqui livre, não foi porque você tivesse feito tanta coisa boa, legal, você era aquela pessoa assim bem notável, não. Quantos de nós fomos marcados, o pecado nos enlaçou, fomos envolvidos com tantas coisas terríveis que nós falamos, meu Deus, nem eu mesmo acreditava em mim, mas Deus acreditava em você. Talvez você olhe para você e diz, a minha vida, nem eu mesmo me suportava, mas o Senhor foi paciente, o Senhor te alcançou, o Senhor te restaurou. Queridos, nós encontramos aqui
1 Coríntios 1, 27, o próprio Paulo, ele fala que o Senhor Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, talvez você pense assim: eu não tenho uma faculdade. Eu não tenho dons. Eu não tenho talentos. Eu sou uma pessoa tão simples, eu acho que Deus nem me vê. Não vou conseguir fazer nada na casa do Senhor. Todo mundo tem um talento, um ministério, mas eu não tenho, querido. O Senhor vai te capacitar. O Senhor te chamou. Só o fato de você estar servindo, honrando o Senhor, vem na casa do Senhor. Queridos, isso já é o maior presente. Então, sirva a Deus com alegria de coração. Não importa se você não sabe ler. Não importa se você não tem um curso de teologia. Não importa. O importante é você servir a Deus, porque Ele vai te capacitar. E saiba de uma coisa: vai deixar muita gente que tem faculdade no chinelo, porque não adianta. Tem muita gente que tem faculdade, tem muita gente que tem conhecimento, mas é arrogante. Tem gente que traz tanta vaidade no coração, e para esse o Senhor, Ele não olha, porque não adianta você ter tanto conhecimento e não ser humilde. Queridos, quantas pessoas têm perdido a bênção de Deus na sua vida? Por quê? Deixe que a vaidade, o orgulho, a arrogância venha ao coração. Mas diz a palavra que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as desprezadas e aquelas que não são. Sabe para quê? Para mostrar que em todo tempo, seja quem tem conhecimento, quem não tem conhecimento, precisa em tudo depender única e exclusivamente do Senhor. Não adianta. Nas minhas orações eu sempre falo: eu preciso, antes de ser pastor, ser crente. Porque se eu não for um cristão antes de ser um pastor, que adianta? Não adianta eu chegar aqui, abrir a Bíblia, mostrar conhecimento, porque pesquisei, trazer uma palavra, ministrei, mas a minha vida mesmo não condiz com esta palavra. Para mim estar aqui, eu temo ao Senhor. Eu não vou chegar aqui simplesmente, é tranquilo, já estou acostumado a pregar, já tenho tantos anos de ministério, eu chego lá. Não, meu irmão, se eu não me prostrar, se eu não me colocar diante da presença de Deus, porque eu não quero vir para cá sozinho, eu não quero chegar aqui e Deus está bem distante de mim, eu quero que Ele esteja comigo. Então, em todo tempo, tendo conhecimento ou não, nós precisamos depender unicamente do Senhor. Nem sempre quem achamos que vai fazer é o capaz. Às vezes nós olhamos, voltando para Samuel. Samuel achava que os filhos de Jessé, aqueles que eram mais bonitos, aqueles que eram mais fortes, aqueles que seriam ungido rei de Israel. Mas o Senhor disse: Samuel, Samuel, não olha a aparência. Deus vê quem vê o coração. Tomemos cuidado com a aparência. Um rostinho bonito, uma roupa de marca, uma boa maquiagem, pode ser uma grande armadilha, pode fazer tropeçar. O Senhor mostrou que Gideão não precisava ficar rico, mudar de aparência, mudar de família para realizar a ordem de Deus. Muita gente acha: quem dera se eu fizesse parte de outra família, quem dera se eu fizesse isso, aquilo, outro, quem dera se eu tivesse dinheiro, quem dera se eu tivesse... É muito bom a gente ter dinheiro sobrando, que hoje não está difícil, está muito difícil. Pressão, a crise não está fácil, mas olha, o dinheiro acaba, a beleza acaba. Nem sempre, meu querido, você vai dizer: que maravilha, né? Está tudo bom e do melhor. Vai chegar um momento que você pode enfrentar a crise, mas com crise ou sem crise, você precisa, e eu, depender sempre do Senhor. Porque a aparência, ela vai passar. Nem sempre vai ter aquele rostinho todo esticadinho, bonitinho. Um dia a ruga chega. Tudo bem que as plásticas vêm, aparece plástica, aparece tudo isso aí. Mas essas coisas acabam com o tempo, porque o nosso corpo é limitado. Mas o Senhor, nós precisamos depender dEle em todo tempo. Todo tempo. Por mais que insistamos em afirmar que não valemos nada, não muda o conceito que Deus tem a nosso respeito. Meu querido, não importa a sua idade, não importa o tempo de igreja, não importa o tempo que você serve a Deus, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a cultura, não importa se você
tem muitos amigos, não importa se você tem uma influência muito grande, isso não vai valer de nada diante de Deus, se você não honra a Deus acima de tudo. Tem muita gente que sai envergonhado, porque simplesmente não honra a Deus. Em todo tempo, honre ao Senhor. Gideão colocou dúvidas no poder de Deus. Queridos, todos nós somos sujeitos a passar por isso. Quantas vezes está difícil, e está mesmo. Quantas vezes na sua casa está difícil, você não consegue, principalmente a enfermidade, quando ela vem assolando famílias, isso parte muito o coração da gente, a gente não sabe o que fazer. E aí o Gideão, capítulo 13, ele fala: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes você não é tentado justamente a questionar a Deus e falar: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu nasci numa família pobre e eu era filho de um espírita. Meu pai, ele era da Umbanda, mas também ele era muito devoto no catolicismo. Então, todo sábado à noite meu pai rezava isso e a gente teve que aprender, abria, desenrolava aquela esteira e rezava. Mas também meu pai nunca deixou de passar incenso em todos os filhos. Que abria as pernas, os braços, ele preparava lá, colocava o fumaceiro dele lá e sempre passava, né? Tinha que trazer proteção para os filhos. Então, a gente viveu dessa forma. Aos 15 anos, eu me rendi aos pés do Senhor. Aos 18 anos, fui chamado para o ministério e fui. Mas até eu ir, meus queridos, o meu pai, primeiro, não era sonho dele que o filho seguisse uma carreira ministerial. Nem que fosse cristão, crente, que dirá seguir no ministério. E aí fui, enfrentei muitas lutas, até eu estive esses dias no local que eu fiz, não lembro bem onde foi, fiz uma foto de uma cédula de 200 cruzeiros. Foi justamente o valor que eu levei na época, no ano de 87, quando eu fui para o seminário. Então eu levei 200 cruzeiros, era o que eu tinha. Quando eu estava já para sair, tomar um ônibus 5 horas da manhã, eu sou do Nordeste, né, dá para perceber o sotaque e o tamanho da cabeça, lógico, né? E aí, quando eu fui, era 5, o ônibus saía 5h30. E aí, quando eu fui olhar na carteira, 200 cruzeiros, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer lá? Aí eu sentei na minha cama, pus a mão na cabeça, já quase para pegar o ônibus. Aí aquela canção de Logos, baseada lá nos Evangelhos. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar atrás. Acabou. Para mim aquilo ali foi, acaba com esses pensamentos, foi só uma nuvem negra, some com ela, fui embora. Eu cheguei no seminário com aqueles 200 cruzeiros, porque aí a secretaria chamou todos os alunos que chegaram, tem que prestar conta. Né? Começaram já a acertar a matrícula e tudo mais. Eu cheguei, olha, o que tem isso aqui? Mais nada. Entreguei lá, então, e um irmão ficou de me enviar 200 cruzeiros todo mês 200 cruzeiros. E aquilo ali, fui, e o Senhor, meus amados, me honrou. Eu passei 4 anos, Deus levantou essa secretária que me recebeu para pagar o seminário do dinheiro que ela recebia, ela transferia e ia batendo a minha dívida. Minha dívida estava lá e eu orando, porque lá era obrigatório orar 1 hora de oração. 5 horas batia o sino, não tinha esse negócio de você, vou fazer isso aqui. Não existe. De 5 às 6 nós éramos obrigados a orar. Então, ou orava ou orava. Então a gente orava de 5 às 6 da tarde. E pela manhã ainda tinha oração pelos mantenedores e assim vai. E depois ainda tinha um tempo de culto e era para buscar meio. E ali eu chorava e orava, Deus, mano. Por fim, formei e fui para o pastorado. Assumi o pastoreio, 22 anos comecei a pastorear. E meus amados, 2 anos depois, recebo a notícia, minha mãe está passando muito mal. E oramos, e oramos, e oramos. Ungi. E minha mãe fez 1, 2, 3. Na 4ª cirurgia, ela morreu. Aquilo ali era motivo para eu ficar revoltado. Poxa, Deus,
Por que que o Senhor não curou minha mãe? No ministério, fui lá e o Senhor poderia, né? Sou o Senhor chegado, né? Sou pastor, estou lá no ministério, estou ajudando o Senhor, trabalhando para o Senhor, porque o Senhor não fez isso. Meu coração estava em paz, fiz o culto fúnebre lá no Nordeste, na minha terra lá, era velado dentro de casa. Depois, meu pai não subsistiu, não aguentou a pressão, infartou, novamente fui lá, fiz o culto fúnebre dele. E meus amados, foi um tempo bem difícil. E se naquele momento eu fosse guardar revolta, aí nós questionamos, Deus, por que isso? Às vezes por coisa pequena a gente reclama muito de Deus. Mas eu entendi que o Deus a quem você vê é um Deus soberano que sabe fazer todas as coisas no tempo certo. Deus, Ele sabe fazer. Então, se Ele levou, é porque chegou o momento dele levar. Foi doloroso? Foi ruim? Foi. E eu sentia, foi muito difícil. Foi depois desses episódios aí, eu vim para aqui, para o Espírito Santo. E aí dei seguimento, mas o coração confiante no Senhor. Mas às vezes, meus queridos, a gente não põe a nossa confiança em Deus. Sabe o que a gente faz? A gente começa a reclamar de Deus. Reclama de Deus porque está difícil aqui, difícil ali. E reclamamos, ao invés da gente glorificar, da gente exaltar o nome do Senhor. Ele reclamou, onde estão as maravilhas do Senhor? Onde está, Senhor, os feitos do Senhor? Cadê, Senhor, a tua mão? Cadê o teu poder? Onde está? Nós estamos sujeitos a tropeçar. Deus me deu a graça de saber lidar com essa situação, com a partida dos meus pais, mas tem muita gente que não consegue e reclama. Mas eu quero dizer para você que você é humano e Deus pode restaurar e Deus quer te aliviar desse fardo, dessa dor. Se você hoje está reclamando e às vezes com raiva de Deus, tem gente que tem ódio de Deus, porque Deus, Ele poderia ter evitado uma tragédia. Senhor, cadê o anjo? Cadê o anjo que o Senhor disse que ia colocar e não colocou e morreu? Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é soberano. Para Deus não existe diferença entre enfermidade e morte. Porque Ele é dono de todas as coisas, Ele é controlador de tudo. Mas se a doença chegou, ou se a morte chegou, Ele é Deus. Se o trabalho chegou, se faltou o trabalho, Ele é Deus. Seja qual for a dificuldade, continue honrando a Deus. Seja na crise, ou seja na bonança. Honre ao Senhor em todo o tempo, porque vale a pena. Meus amados, Gideão estava tão assolado pela situação que tudo que ele olhava era de forma negativa. Olhava para a família, para ele, olhava para Deus de forma negativa. Se você está passando um deserto, tudo está difícil, quer dizer para você que você não é o único. Jesus esteve no deserto, literalmente. Jesus esteve passando uma prova, o diabo foi lá afrontá-lo, mas Jesus, uma coisa que ele tinha no seu coração, a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Querido, não deixe de ler a palavra. Não perca o seu contato com a palavra. Lá em casa eu falo com os meus filhos. Você leu a Bíblia ontem? Você já leu a Bíblia ontem? Eu nem pergunto hoje, leu ontem. Porque muitas vezes nós esquecemos. Nós lembramos do joguinho no computador. Nós lembramos de estar na rede social. Meu Deus do céu, eu tenho que olhar minhas redes sociais no Instagram. Olha só a postagem. E aí eu tenho que colocar no meu status, tenho que fazer isso. Nós lembramos dessas coisas. Mas quantas vezes nós esquecemos de ler a palavra? E essa palavra, essa promessa que muda o nosso coração, ela não muda, ela permanece viva e eternamente. Nós precisamos dela na nossa vida. Gideão, naquele momento de crise, esqueceu de Deus. Embora ele estivesse protegendo o seu bem dos midianitas, mas ele esqueceu de Deus a ponto de ele estar criticando. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Querido, não abandone a palavra, não fique distante da palavra, não deixe de ler a palavra, porque é ela quem te sustenta. Meus amados, Gideão, ele olhou para ele e dizendo: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Para de estar falando com você mesmo: eu estou fraco, a galinha da Angola, né? Ou então, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Como é que é a história? Pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. Lá no mundo pode ser assim, mas pau que nasce torto, Jesus pode endireitar e a sua vida se tornar bem diferente e próspera em nome do Senhor Jesus. Deus não mostrou aqui, meu querido, Deus mostrou que não apenas os midianitas precisavam ser derrotados,
Mas o problema que havia dentro de Gideão, às vezes, Deus permite você entrar em situação difícil, apertada, para tratar com você. Às vezes você olha para o outro e diz, puxa vida, fulano está indo tão bem e eu estou passando essa prova. Então, como não citou, vai passando pela prova dando glória a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, porque é ali que Ele vai te tratar. Às vezes, o texto que lá de Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, porque aqui quantas vezes o choro de à noite parece que é mais longo do que o outro. Deus sabe, enquanto o seu choro está acontecendo, continue a depender de Deus. Talvez o choro da irmã dure uma noite literal, o sofrimento, a dor, mas talvez a noite do irmão pode ser uma semana, o outro já tem anos que é choro, dificuldade, e o amanhecer parece que nunca vem. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se a porta fechar ou abrir, continue adorando, porque Deus continua sendo o mesmo Deus em todo o tempo. Meus amados, Deus, Ele disse, olha, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus amados, você e Deus são maioria. Você e Deus pode fazer grandes coisas, mas não abandone, não deixe, não despreze, não abandone, não dê as costas para o Senhor. No seu momento de dificuldade, Deus está dizendo, eu estou com você. A crise está intensa, eu estou com você. Faltou o trabalho, Deus está dizendo, eu estou com você. Apertou e agora como eu vou fazer? Deus está com você. Porque você orar, você buscar, com certeza vai ser bem diferente. O Salmo 32, 8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho pelo qual deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está dizendo para você, querido, em todo tempo dependa dele. E eu quero dizer para você que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo nesta noite, eu quero dizer para você que Deus quer fazer milagres, quer transformar, restaurar a sua vida, mas dependa em todo o tempo do Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor, coloque o seu coração focado no Senhor, tire os seus olhos do deserto e pense naquele que pode mudar e fazer grandes coisas na sua vida. Meus amados, Deus tem uma grande promessa. Talvez você entrou nessa situação toda dentro de um cebolão, dentro de um abacaxi, ou mesmo um ouriço. Então buscou uma proteção que ninguém se aproxima. Tudo está tão difícil, mas Deus, Ele quer mudar a sua história. Quantas vezes, por uma situação, você se fechou e as pessoas que tentaram te ajudar, você simplesmente não os quis. Porque a dor estava tão grande, você não sabia lidar com ela. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está dizendo, eu estou te vendo. Eu estou vendo a tua dor. Eu estou vendo o teu sofrimento. Eu estou vendo o que você está passando. Deus, Ele quer restaurar. Deus quer mudar a sua história. Mas, meu querido, depende única e exclusivamente de você nesta noite, de você confiar no Senhor. Ele disse, olha, eu estou com você, eu quero mudar a sua história. Meus amados, a aprovação de Deus não é quando Ele nos dá alguma coisa, mas quando Ele recebe o que nós temos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse instante e pensasse um pouco. Eu queria que você falasse com o Senhor agora. Talvez o momento que você esteja vivendo seja bem difícil. Talvez o momento que você esteja vivendo seja muito cruel. Talvez você até pense, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, está tão difícil, está tão duro para mim. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que o Deus que você já obteve tanta vitória, o Deus que você já alcançou tantas coisas boas lá atrás, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. O Senhor, Ele quer renovar a sua vida. O Senhor, Ele quer trazer para o seu coração a força para vencer isso. O Senhor, Ele quer fazer de você
o que realmente você é, um valente, um vencedor. Ele quer abrir os seus olhos para isso. O Senhor está dizendo, não importa o que você está passando na sua casa, na sua família. O Senhor está dizendo, eu posso mudar, eu posso restaurar. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos compreende, mas o que ele quer é que a gente se renda. O que ele quer é que a gente se dobre. E nesta hora eu queria que você falasse com Deus sobre a sua luta, sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor, sobre a sua necessidade. Você apresentasse ao Senhor, porque é nesta hora que Ele vem ao seu encontro. Baixe a sua cabeça, não olhe para os lados, não olhe para mim. Eu gostaria que você pensasse agora e orasse a Deus a respeito da sua vida, da sua família. Talvez você esteja passando por uma tempestade tão grande e o Senhor ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pelos espinhos, de maneira alguma você vai se machucar. Eu estou com você. Espírito Santo, vem aqui, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor para que tu venhas agindo, Senhor. Ó Deus amado, em cada coração. Eu peço, Senhor, para que tu quebres as cadeias. Talvez muitos aqui enfrentaram tantas lutas, Senhor, dificuldades, estão, ó Deus amado, sem saber o que fazer. E eu peço que o Senhor traga a tua confiança, a tua força. Enquanto cantamos esta canção, eu gostaria de convidar você. Se você está passando por um momento bem difícil, gostaria de convidá-lo aqui à frente para orar por você. O Senhor renova a sua força. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dar para você um novo caminhar. Talvez esteja passando por uma dificuldade muito grande, emocional, na família, no trabalho. O Senhor pode transformar. Sai do seu lugar e vem no altar de Deus.